graduação nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de undergrad, né? Para quem está no início da jornada aí, não confunda os nomes, né? Porque a gente pensa em graduação, aí em inglês tem grad school, só que grad school em inglês é a pós-graduação. A graduação, a faculdade, né, normal, em inglês a gente chama de undergrad, que é o que muita gente aqui quer fazer, não é isso? Então, bora lá começar a conversar. Primeiro, os pilares básicos e os pilares, tipo, reais, práticos, que vocês precisam para qualquer application. O que vocês precisam? SAT ou TOEFL, então, as provas padronizadas. Vamos conversar depois sobre cada um, tá, gente? Primeiro, só tô dando uma, assim, geralzona. Então, provas extracurriculares, honors, cartas de recomendação, GPA, que é a sua média, o transcript, que são as suas notas, redações, as essays, currículo, entrevista, school profile e portfólio. Tem algumas variações, tá? Tem umas aqui que são opcionais, apesar de que eu sempre falo que pra gente nada é opcional, né? Mas tem uma certa liberdade em algumas dessas opções aqui. Então, esses são os pilares práticos, os pilares básicos para application de graduação nos Estados Unidos. E agora, a gente vai falar sobre cada um deles, começando com as provas. SAT e TOEFL, que são as principais, tem algumas variações, claro, vou falar aqui com vocês. SAT, basicamente, ele serve para testar aquele conhecimento geral de ensino médio, é uma prova de inglês e matemática. A gente tem uma aula aqui sobre SAT geral e tem uma aula sobre algumas sessões específicas também. O SAT é o que a gente chama de Enem americano, né? Também o ACT. A gente tem essas duas opções de prova, SAT e ACT. Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu prefiro 1000 vezes o SAT. Acho mais tranquilo de estudar, mais barato, mais fácil de fazer, tem mais material para a gente estudar. Para mim, é uma prova que... E até o estilo, eu acho mais fácil de aprender o estilo da prova. Mas tanto o SAT quanto o ACT são essas provas comparáveis a um Enem, né? Na ideia de que testam um conhecimento geral e que todo mundo faria, tanto internacional quanto aluno americano. No caso do ACT, tem ciências também. Além do inglês e matemática, tem uma parte de ciências. Falando do SAT, que é o mais geralzão que eu recomendo, né? Ele acontece, tipo, entre 5 e 6 vezes por ano. Esse ano eu já sei que vão ser 5 vezes. Eu não vou lembrar os dias, mas eu lembro os meses. A gente vai ter março, maio, agosto, outubro e dezembro. Então, esse ano vão ser 5 provas. No primeiro semestre, a gente vai ter 2, março e maio. E depois, segundo semestre, agosto, outubro e dezembro. Sempre tem a pergunta, que mês que eu faço? Quando que eu faço? Faço mais de um e tal. Eu recomendo fazer mais de uma vez. Recomendo se planejar para isso. Eu sei que não é barato, é uma prova de $98. Mas, com planejamento, eu acho que vale a pena. Na primeira vez que vocês fazem, vocês nunca vão tão bem quanto poderiam, mesmo estando, assim, muito, muito preparados. Tem toda uma questão ali de tensão da prova, de primeira vez que você está fazendo, do ambiente que é diferente. Então, podendo fazer uma segunda vez, recomendo. Inclusive porque muitas universidades aceitam o super score, né? Então, você pode pegar a melhor nota de uma vez com a melhor nota de outra. Por exemplo, seu inglês foi melhor em março e sua matemática foi melhor em agosto. Eles deixam você juntar essas duas melhores. Eu tenho uma aluna mesmo, esse ano, que chegou, acho que em 1560. Eu preciso até pegar aqui para confirmar, mas eu acho que foi isso. Com o super score, ela chega a 1560. Quase fechou a prova, olha que loucura. Mas ela fez 3 vezes a prova. 3? Agora eu estou na dúvida se foi 2 ou 3, mas foi por aí. Gente, informação sempre em site oficial. Então, no caso do SAT, no site da College Board. Por lá você pega material, você faz a inscrição, você pega as informações de data, tá tudo lá. Além dessas provas que seriam o Enem, a gente tem
TOEFL, que é a prova de fluência, então só estrangeiro vai fazer, né? É a prova que vai testar o seu nível de inglês. É uma prova de fluência, como toda prova de fluência, testa as 4 habilidades. Então, todas as outras que estão aqui também como exemplo, o IELTS, o Duolingo, aquela de Cambridge, que ninguém faz mais hoje em dia, né? Todas elas testam reading, listening, speaking e writing. São as 4 habilidades, elas são para estrangeiros, para mostrar que vocês conseguiriam acompanhar uma faculdade lá. O TOEFL, bem especificamente, ele é uma prova já um pouco mais voltada para o acadêmico, sabe? Então, os textos, os áudios, até as perguntas de speaking e de writing, elas têm um pouco ali relacionado com universidade, com matéria de faculdade, nada muito pesado, você não precisa ter o conhecimento da matéria, mas é o jeito que eles testam. Eu prefiro o TOEFL do que qualquer uma outra dessas provas, também porque eu acho que é um padrão tão padronizado que fica fácil da gente aprender como que a prova funciona, e também porque TOEFL é o mais amplamente aceito. Se você for falar aí de Estados Unidos, é o que qualquer universidade lá vai aceitar. Duolingo, muitas aceitam, mas não são todas, você vai ter que mexer na sua college list. IELTS, nos Estados Unidos, são poucas que aceitam. IELTS é mais aceito na Europa. Uma desvantagem dele é que é caro, né? Pra caramba, ainda mais com o dólar passando dos R$5. Eu entendo. Por isso que é importante você estudar, conhecer bem a prova, para você chegar lá e fazer uma vez só e acabou. TOEFL é o tipo de prova, como o SAT também, que não adianta só você ter o inglês bom. Você precisa saber como que a prova vai funcionar para você garantir que não vai ter problema. Para marcar prova, para encontrar até center, datas e tal, site oficial, que é o da ETS. ETS é onde são eles que fazem a prova e é onde você pega todas as informações que precisam. Ah, claro, e o negócio das provas serem opcionais, test optional agora, não preciso fazer e tal. Gente, vou te falar, para gente que está nesse meio de admissão, as notícias que a gente tem tido sobre quem está passando, sobre o que está rolando nos admission offices, e até algumas comunicações ali entre admission officer e alunos têm mostrado que não é tão test optional assim, não, sabe? São, assim, quem manda nota boa dessas provas, especialmente aqui, estou falando de SAT e ou ACT, né? Que são essas que seriam as opcionais. Essa história de que é todo mundo avaliado da mesma forma, que não tem problema você não mandar a prova e tal, eu vou ser muito sincera, por enquanto, vamos ver esse ciclo novo agora de admissão, né? Mas no último ciclo, pelo que a gente viu, fez diferença quem mandou a prova. Eu acho, para quem vai fazer esse ano, vale a pena, sem dúvida nenhuma, investir em fazer SAT para mandar na application no fim do ano, tá? E prova de fluência, a maioria das universidades ainda exige. Então, você vai ter que fazer para Estados Unidos, TOEFL, uma opção seria o Duolingo, lembrando aí a questão da aceitação, mas essas normalmente não são opcionais, com raras exceções de algumas universidades por causa da pandemia que liberaram e falaram não, a gente vai avaliar seu inglês pelas suas redações ou por outras entrevistas e tal, mas foram assim, raras exceções. A maioria ainda exige alguma prova de fluência. Beleza? Beleza, falamos sobre provas. Vamos para o próximo pilar, que são as extracurriculares. Achei maravilhoso que a Bruna preparou esses slides para a gente e já colocou aqui as aulas que dá para vocês saberem mais. Isso foi sensacional, gente, porque a gente tem aula sobre vários desses pilares aqui. Tem uma aula sobre extracurricular, sobre GPA, sobre um monte de coisa. Então, vocês podem colar aqui do slide, aula 7, aula 21, você vai saber mais sobre extracurriculares. Extracurricular, gente, como o próprio nome diz, tudo que é extra ao currículo da escola, né? Então, tudo que não é matéria ali, que é obrigatório da escola, é uma atividade extracurricular. Por que elas são importantes? É nelas que você mostra
que você faz além da escola? O que te interessa? O que você corre atrás? O que você gosta de fazer? Então, é muito, muito importante você ter... É um dos pilares, gente, sério, mais importantes. Você ter boas extracurriculares, e a gente vai conversar sobre isso, ter boas extracurriculares para vocês poderem mostrar na sua application. Vamos conversar um pouquinho mais sobre as extras. Primeiro, é para ser coisa que você gosta, não adianta você tentar forçar, ficar fazendo extracurricular de coisa nada a ver para você, que você não gosta, não tem nada a ver. Porque você vai acabar não conseguindo manter. Isso acaba transparecendo até depois nas redações, quando você de alguma forma vai falar sobre aquilo. Então, não força, tem que ser o que você gosta. É muito importante que seja alguma coisa que você consiga causar impacto, criar impacto com aquilo. Quer dizer que precisa ser uma coisa gigantesca? Tipo, criei uma startup, que tá na moda isso para applicants, né? Não, gente, não quer dizer que precisa ser assim. Causar impacto pode ser criar um clube do livro e eu consegui juntar ali 50 pessoas que liam os livros comigo todo mês. Isso é um impacto. Você impactou 50 pessoas a lerem mais e acompanhar e se interessarem. Então, essa é a ideia do impacto. Que está junto com essa ideia de influenciar o mundo real, né? Ter alguma conexão com o mundo real, com pessoas. Não é só uma coisa tipo que fica na sua cabeça, né? Muito importante ter extracurricular também, porque ela te dá experiência. Até para você ter o que falar, sabe? Quando você vai desenvolver sua application, você vai pensar nas redações, você ter experiências de extracurriculares, de coisas que você viveu fora da escola, vão enriquecer muito a sua aplicação. Para você ter papo, sabe? Para você ter o que falar e o que discutir em vários tipos de redações diferentes que você vai ter que desenvolver. E também é muito legal você ter extracurriculares que te conectam com outras pessoas, né? No exemplo do Clube do Livro, ou no exemplo até de, sei lá, algum trabalho voluntário que você vai fazer. Sempre essa ideia de conexão, você vai conhecer gente, você vai ajudar a gente, isso tá tudo interligado, né? Impacto com ajudar a gente e tal. Beleza. Como que a gente encontra extracurriculares? Muitas vezes no Brasil não, né? Mentira, deixa eu me corrigir. Que aqui, escola aqui no Brasil não é tão comum ter muita opção de extracurricular, né? Mas pode acontecer de você ter uma extracurricular da própria escola, um clube, uma atividade ali extra, ou até de você criar. Eu tive vários alunos que criaram clubes dentro das escolas. Por exemplo, um aluno meu que criou um clube de quem queria estudar fora, um clube de admissions. E foi a primeira vez na escola dele que teve um clube desse, e aí ele juntava vários alunos da escola que tinham esse mesmo objetivo, eles trocavam ideias, se ajudavam. É bem interessante. Olimpíadas também, Bruna está lembrando aqui, Olimpíadas são extracurriculares que normalmente vêm via escola, né? Você também pode criar suas próprias extracurriculares, criar, igual eu falei, o Clube do Livro, que não necessariamente está ligado à sua escola, tá? Clube do Livro, sei lá, tantas coisas, né? Eu tive gente que começou a dar aula de inglês, monitoria de inglês, coisa assim. Trabalho voluntário também é uma extracurricular, só importante lembrar uma coisa. Aquele trabalho voluntário vazio, que é tipo assim, uma vez no ano, sua escola faz... Eu estudei no Loyola, aqui em BH, não sei se alguém conhece. Tinha a Ronda Noturna. Era tipo assim, sei lá, devia ter 2 vezes no ano. O pessoal saía e distribuía comida no centro da cidade. Tipo assim, um negócio que você faz uma vez no ano, gente, não é uma coisa de tanto impacto assim. Então, trabalho voluntário tem ainda que seguir essa ideia aqui dessa outra coluna, coisa que você gosta, que causa impacto, que seja recorrente. Então, presta atenção nisso, tá? Você também pode, obviamente, procurar na internet, em sites, no Instagram, Instagram de quem está aplicando, tá tendo um boom disso, né? Eu vejo no meu Instagram um tanto de gente que vai aplicar e aí cria um Instagram de application, né? Vocês ali, vocês conversam e encontram extracurriculares.
Você pode aplicar também para vaga de trabalho. O trabalho, hoje em dia, é uma extracurricular, sim. Tem o site que a Bruna uma vez contou para a gente, foi onde ela conseguiu uma extracurricular dela, que chama Atados, que é onde eles dão essas oportunidades de trabalho, salvo engano, são de trabalho voluntário, né, Bruna? Depois você pode contar mais para a gente. E então, assim, né, tem muita opção para vocês procurarem. Eu recebo muita pergunta desse tipo: o que é uma boa extracurricular? E o que eu faço para encontrar extracurriculares? Temos aqui, nessas duas colunas, as respostas para essas perguntas clássicas suas.